Deus é o dono do lugar, que quem fala é Everson Montanha. Monte Webcast aqui no Nó na Madeira, retornando, né, após um ano de gravações aqui no Monte Webcast. Estamos retornando essa casa aqui que abriu as portas para o Montanha no mundo do podcast, né? Quero agradecer os nossos patrocinadores, né? Plataforma Digital Completa, Pri Dossuras, Oliveira Nunes, Nome Limpo e a galera que nos prestigia também. Um grande abraço. Acabou o esculacho. Estou aqui hoje com doutora Grazi Almeida. A gente estava conversando aqui nos bastidores, prazer estar falando com você mais uma vez. Prazer, a gente tem se falado muito pelo WhatsApp e as agendas não batiam, porque a mulher é ocupadíssima, né? Hoje a gente vai entender, porque assim, não tem, acho que brasileiro, né? Eu acho que ninguém no mundo que não tenha problemas de coluna, problemas de dores nas costas, coisas desse tipo. Ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Bem-vinda. Fica à vontade, pode se apresentar. Obrigada, Montanha. É um prazer estar aqui. Fizemos uma live juntos, né? A live conseguimos, mas o podcast estava realmente... Ficou para esse ano. Muito prazer. Sou a doutora Graziele Almeida, sou fisioterapeuta, especialista em postura e coluna. E como você iniciou, trazendo dados assim mais reais, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial sofre ou já sofreram com dores na coluna. Esse dado é bem preocupante. Porque se a gente pensar, né, quem não teve, um dia vai ter dor na coluna. E a dor na coluna acaba sendo a quinta causa de afastamento das pessoas da sua vida laboral. E isso traz, né, não só prejuízos financeiros para as empresas, né, mas para a própria vida da pessoa, né? Porque se ela fica afastada do trabalho, a condição psicológica, a condição financeira dela é muito influenciada, né? Isso é muito complicado e, infelizmente, algumas informações são confusas hoje sobre tratamento, sobre como buscar ajuda. Então, hoje eu vim trazer um pouquinho, né, desse assunto para poder orientar realmente a população como que ela deve proceder num caso de dores na coluna, num caso de diagnóstico, né, realmente na coluna. Deixa eu te perguntar, porque até me deu curiosidade, até antes de entrar na pauta, sempre as pessoas quando entram numa formação, sobretudo na área da saúde, assim, sempre aconteceu alguma coisa na família que ela se identificou lá, pô, quero resolver, ou até em si, consigo mesmo. Como é que foi para você? Como é que foi você escolher a profissão e depois atuar nessa área? Eu costumo dizer que é a fisioterapia que me escolheu. Não fui eu inicialmente que escolhi a fisioterapia. Desde pequena eu queria cuidar de pessoas. E aí a referência geralmente é médico, né? Ah, eu quero ser médica, eu queria ser pediatra. E aí eu vim crescendo, estudando, pensando na carreira de medicina. E cheguei a prestar vestibular. E aí, no segundo ano de vestibular, me veio um insight, falou assim, não, como medicina eu queria fazer uma universidade pública, eu tinha colocado isso na minha cabeça, não queria fazer uma faculdade particular. E aí eu falei, vou tentar uma outra opção. E como eu já havia tido contato com a fisioterapia por ter tido uma queda, na fase de 10, 12 anos, falei, acho que eu vou me identificar. E quando eu entrei realmente no curso da fisioterapia, eu descobri que era aquele o meu lugar. Porque, assim, hoje eu vejo, por exemplo, acho medicina uma carreira ótima, só que o médico hoje, ele acaba não tendo um acompanhamento tão direto, o contato tanto com o paciente, né? O fisioterapeuta, você não vê o paciente uma vez, você tem um acompanhamento mais a longo prazo, e era isso realmente que me encantava dentro da saúde. E aí, como eu disse, a fisioterapia me escolheu. Esse ano, a minha empresa faz 17 anos, a Universo Postura Pilates, agora em fevereiro, completa 17 anos. E eu tô nessa área há 20 anos já de formada. O Pilates, ele meio que, eu acho que uns 3 ou 4 anos para trás, ele deu acho até um pouco mais, né? Ficou mais popular. Né? A fisioterapia sempre existiu, mas Sim. eu mesmo não lembrava não tinha conhecimento do Pilates, que assim, eu cheguei a fazer um teste em algum lugar, né? E aí falaram que
que era uma atividade física que era possível até para quem tem sobrepeso e aí tem dificuldade com algumas outras atividades, o Pilates era um caminho que a gente poderia seguir. Mas a popularidade dela, eu acho que veio de uns 5 anos para cá. Você falou que está com 17, né? Eu Sim. tenho essa noção. É isso mesmo? É um pouco antes, porque assim, como eu falei, né? Eu já tô na fisioterapia há uns 20, esse ano completam 20 anos. E aí, logo que eu me formei, eu ainda iniciei um período com fisioterapia convencional, outras técnicas, mas logo busquei o Pilates, e o Pilates é considerado uma técnica que pode ser usada tanto por fisioterapeutas quanto por educadores físicos, os objetivos que são diferentes, né? E eu posso explicar melhor. E aí, quando eu iniciei há 17 anos a minha empresa, eu já tinha essa formação de Pilates. Só que era algo ainda muito restrito. A maioria dos médicos não tinham tanto contato, não indicava tanto. Então, conforme foram passando os anos, né, a relação médico-profissionais de saúde conseguiram ter essa troca melhor. E como é uma técnica que o plano de saúde, na maioria das vezes, não cobre, então não era tão indicado pelos médicos, né? Tipo, como o RPG, a fisioterapia convencional. O Pilates O RPG já era uma técnica dentro do Pilates ou não? dentro da fisioterapia. Da Todas são fisioterapia. técnicas que você utiliza. Porque, na verdade, a maioria das vezes, o profissional não usa só uma técnica. Você segue uma linha de raciocínio. Mas dentro da fisioterapia, quando chega um paciente para mim, eu vou usar todas as técnicas que eu conheço, que eu sei que para aquele caso eu vou conseguir melhor resultado. Só que geralmente você segue uma linha, porque, por exemplo, o Pilates, você usa a base da fisioterapia, que é a cinésio, que é cinesioterapia, movimento. Só que você usa princípios como respiração, contrologia, aquela sensação de você parar e se analisar um pouco mais, não fazer só um exercício por fazer. Você vai prestar um pouco mais atenção na sua postura, no seu movimento. Então, eu acabo utilizando esses princípios, que é do Pilates, na fisioterapia. O RPG já é uma técnica mais estática, onde o paciente fica mais parado e eu vou dando ajustes posturais para ele, para que o corpo volte a ter aquela postura, né, ideal ou necessária para melhorar aquela lesão. Mas todos são técnicas que podem ser usadas dentro da fisioterapia. Maravilha, maravilha. Assim, hoje, com relação a dores de coluna, assim, existem mitos e verdades? E quais seriam eles? Nossa, tem muitos mitos, muitos, muitos. E acho que os mitos são até, talvez, quase que maiores que as verdades. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente sente uma dor, qual o primeiro pensamento? Se é uma dor leve, não é nada, vou deixa pra lá, é só um desconforto e vai deixando. Não busca ajuda, né? Ou então, você tem uma dor muito forte, que você não consegue se movimentar, trava, e aí você vai para uma emergência, você vai buscar o médico. De início é o que vem na cabeça de todo mundo. E aí chega na emergência, faz vários exames, você, por exemplo, coluna principalmente, né, que é a área que eu mais atuo. Você chega lá, faz uma ressonância, faz um raio-x e acha uma protusão discal, que é o início de uma hérnia de disco, ou uma hérnia de disco que a maioria conhece. Só que a sua dor, na maioria das vezes, não vem daquela hérnia de disco. Ela vem do que você estava se movimentando, abaixou para pegar alguma coisa, travou. A dor, ela vem mais, geralmente, da musculatura em volta. Só que a hérnia de disco é um achado, é um quadro clínico, não é um diagnóstico taxativo. Então, para o paciente, esse diagnóstico já tem um peso. Putz, tem uma hérnia. E aí, Acha que vai operar? já começa a pensar, vou ficar inválido, não vou poder me movimentar, não vou poder fazer atividade física, toda vez que sentir dor na coluna é a minha hérnia que agravou, que piorou, e aí já cria no paciente medos, já vai criando bloqueios, e o paciente começa a se movimentar meio que engessado. E aí, o que era só, inicialmente, uma contratura muscular, tem a protusão ali? Tem. Até porque antigamente a gente não fazia tantos exames quanto hoje. Hoje a gente tem acesso aos exames e eles são necessários, sim, mas na maioria dos casos de dor, mesmo tendo uma protusão discal, a dor não é dali.
Não é um processo inflamatório ali naquela estrutura, é a musculatura em volta. Então, com exercícios leves, com técnicas de liberação muscular que você pode se auto fazer, claro, com orientação, você melhora aquela dor e a sua protusão discal vai continuar ali. Ela não vai estar impedindo. Só que por causa desses desequilíbrios musculares, você teve esse travamento. Então, assim, é uma coisa muito mais, vamos dizer, menos grave do que você pensar que já é um limitador da sua vida. Claro que tem alguns casos que sim, que acabam sendo cirúrgicos, mas na maioria não é. Então, se o paciente, né, teve esse diagnóstico, é sempre bom orientar, aí isso o físio faz muito, de tipo, não leve esse diagnóstico tão a pé da letra. Vamos tratar, vamos conhecer, entender o seu corpo, para que aí sim a gente consiga evitar que fique tendo essas crises recorrentes. Mas no caso assim, até vai complementar um pouquinho a pergunta que eu queria fazer. Uhum. Eu queria entender se você falou sobre esse contato com o paciente, né? Que você vê que existe no caso do fisioterapeuta, e eu não vejo muito na questão do médico, né? Aquela questão de filme que o médico, ou de novela, que vem aquele médico, liga pro meu médico. Então, hoje isso não existe. Quase que não existe. Não. E até com a questão da telemedicina, era até para ser mais propenso a acontecer. Como é que é esse contato hoje? As pessoas estão buscando mesmo quando tem doença? Tem a questão da prevenção? Assim, tá crescendo. Isso vem crescendo, né? Com as redes sociais, com as mídias, o acesso das pessoas está sendo muito maior. A internet abriu, né, um mundo que as pessoas estão buscando mais informações. Só que elas têm que tomar cuidado também com as informações que elas buscam, porque tem informações erradas. E aí, com esse acesso a informações, as pessoas estão buscando essa prevenção um pouco mais cedo. Até porque, com a vida de hoje, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, o público que eu atendia com queixas e dores era 50 a mais. Hoje, eu recebo pacientes com 30 anos, até assim, meu filho é adolescente. Eu tenho amigas dele que já sofrem com dores na coluna, com 15, 16 anos. Devido a essa vida corrida que a gente leva, as posturas erradas do dia a dia. Então, já é ideal que você comece a buscar essa prevenção desde cedo, né? Entender que essa vida sedentária cada vez mais vai favorecer dor, porque muitos casos de dor não é lesão. Voltando até a questão do mito, muitos casos é o quê? Vida sedentária, a pessoa passa muitas horas na mesma postura. Tipo, eu tô trabalhando no computador, eu fico às vezes 4, 5 horas direto, não levanto nem para ir ao banheiro. Então, o seu corpo fica ali por muitas horas na mesma postura. Ou, sou sedentária, tô sobrepeso. É mais uma carga. Não que o sobrepeso seja a causa da dor, mas é mais um fator, né? Alimentação, as pessoas se alimentam mal, falta nutrientes. Com a falta de nutrientes, como que o seu osso vai se reorganizar? Como que o seu músculo vai ter nutrientes necessários para poder estar ativo? Água. Então, assim, hoje, pequenas mudanças de hábitos, as pessoas tendo esse acesso à prevenção, você já observa a melhora. Engraçado que, ouvindo você falar, parece até que a gente, assim, né, a gente já nasce vivendo errado, né? E, na verdade, é. Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos, Davi Hernani, que ele, recentemente, ele é magrinho, né? E ele, recentemente, estava se queixando de dor nas costas. E aí, ele passa várias horas no videogame. Aí eu tava vendo depois, olhando meu enteado, Isaac, algumas horas no videogame, aí com a postura errada. Aí quando mexe no celular, aí tem aquela... Então isso aí desenvolve depois. Quando é pequeno, acho que ainda o corpo ainda vai, ajuda um pouquinho. Isso. Vai ficando mais velho, ele vai tendo, vai começar, as coisas vão endurecendo e tudo mais, e aí vai pintando as dores. Mas assim, parece que a gente tem que repensar quase tudo, né? Na confecção da família, a gente tem que repensar como é que vive, o que come, a questão do exercício físico, postura, tudo isso.
para que lá na frente não se reflita, né? Exatamente. E isso até pesquisas já confirmam que cada vez mais cedo as pessoas estão tendo alterações por causa do estilo de vida. Porque se pensar nisso, as crianças hoje, a maioria, não fazem atividade física, as brincadeiras são o quê? Tela ou computador. Então elas ficam horas sentadas, acabam desenvolvendo uma postura errada, né? O corpo não vai fortalecendo, porque o nosso corpo precisa de músculo, de força. E a forma de fortalecer e alongar, ter esse equilíbrio é o quê? Se movimentando. Né? A criança é correndo, jogando bola, pulando. E cada vez as crianças estão mais presas, né, em apartamento devido a todos os... Né? A vida moderna é assim e é cada vez mais agora a tela. Então, assim, realmente, a forma de prevenir, pensando na faixa etária de criança, adolescente, é estimular essas crianças a fazerem atividades físicas, a buscar um esporte. O adulto também segue o mesmo caminho. Só que aí, às vezes, a gente encontra esbarra numa questão assim. Eu já tô com 30, estou com 30, sou sedentário, tenho um sobrepeso, já tenho alguns desgastes, porque conforme a gente vai envelhecendo, naturalmente o corpo já vai tendo desgaste. Como que eu vou para uma academia, que é o que todo mundo pensa de cara, eu vou praticar um esporte, se eu já tenho dor, se eu já tenho um desgaste, se eu já tenho uma lesão? E é aí que o Pilates, a fisioterapia, ganhou muito campo exatamente por isso. Por quê? Vamos supor, você chega para mim hoje, Grazi, eu tô sedentário, já sinto dor, mas como que eu vou eu não pensar em fazer uma atividade física, eu já tô sentindo dor só em pensar, né? Então a gente vai começar um trabalho Dor, né? gradual com você. Não, e não é psicológico, realmente, se você completamente sedentário, há 10, 15 anos sem fazer nenhum esporte ou nenhuma atividade, e aí você vai às vezes para academia pegar peso, você pode se lesionar realmente porque o seu corpo não está preparado para aquilo. Ou o ambiente não combina com você, ou o seu corpo realmente não vai estar preparado para Uma outra aquilo. questão é as dores musculares que muitas vezes as pessoas nem aguentam. A primeira, vamos dizer, pegou pesado, né? Começou agora, Sim. Pegou pesado, até quem joga bola. Com o tempo pra você jogar, dá aquela dor muscular que depois você não quer sair do campo. Exatamente. Então você tem que pensar sempre no preparo. Vamos um passo a passo. Vamos começar com exercícios mais leves. E aí que entra o Pilates, porque você usa o peso do seu corpo. Você vai estimular posturas sem gerar sobrecargas nas articulações. Então você consegue ganhar força, você consegue recuperar a massa muscular, consegue recuperar sua massa óssea com movimentos teoricamente leves, que você, tipo, depois de uma aula de pilates, você sente que você trabalhou, que você fez um exercício, muitas pessoas às vezes saem até suadas, mas você não sente aquele cansaço excessivo, aquele desgaste da fibra muscular. Você foi por etapas. E conforme você vai aprimorando isso, ganhando esse condicionamento, o seu corpo vai estar preparado para uma corrida, ele vai estar preparado para jogar a bola no final de semana, e você não vai ficar tão quebrado, né, tão doído depois de jogar um futebol. Então, assim, essa é a orientação que a gente busca sempre dar para os pacientes. Tipo, hoje, início de ano, né, todo mundo começa com as promessas de fim de ano, vou mudar, vou ter uma vida mais saudável. Então, busca ajuda. Se você tem dor, se você tem lesão prévia, busque um fisioterapeuta, porque aí ele vai tratar essas lesões e começar o preparo do seu corpo. Não tenho lesão, tenho só o sedentarismo? Busca um profissional de educação física, uma academia ou um esporte que você goste, mas para fazer esse preparo. E o Pilates pode te dar isso. Mesmo se você não tem lesão, eu quero preparar meu corpo para depois eu ir correr, para depois eu jogar bola, depois eu participar de um esporte, um judô, um jiu-jitsu. O fisioterapeuta também pode fazer isso, ou o educador físico, porque aí você não tem lesão, e aí você segue para depois. Porque aí você vai estar evitando ter uma intercorrência no meio do caminho e você vai estar seguindo realmente aquele passo a passo. Não vai ficar com dor depois da atividade, não vai ficar com aquela sensação de eu comecei e logo vou parar, porque você não vai conseguir. Eu ia perguntar o seguinte, você falou até sobre essa questão da sentir dor, procurar alguém. A minha esposa ela reclama muito de dores aqui, nessa região. Aí, um tempo atrás, eu aprendi a fazer uma técnica lá chamada shiatsu, mas eu aprendi muito superficialmente. Aí eu fui fazer com ela e ela
tinha uma melhorinha. Sim. Aí eu não sei se era técnica ou era aquela questão do toque, né? Que aí Sim. você toca e também Uhum. melhora, existe uma melhora. E aí, só que ela também continua reclamando disso. Ela falou, pô, você tem que procurar um ortopedista. É esse caminho? É ortopedista? É o fisioterapeuta? Qual o caminho, né, para uma pessoa que tem uma dor crônica e tal? Uhum. Qual é o caminho? Então, pode ser das duas vias. Ou você pode buscar direto o médico, e aí ele vai investigar, vai fazer exames, e geralmente um bom profissional vai te encaminhar para uma fisioterapia, né? Porque na maioria das vezes é uma questão postural ou já tem alguma lesão. Ou você pode buscar o fisioterapeuta, porque muitas pessoas acham que o fisioterapeuta não é o profissional de primeiro contato, mas ele é. Você pode ir direto ao fisioterapeuta, ele vai te avaliar, e se caso ele achar, não, ó, eu preciso que você vá ao médico, porque a gente vai precisar fazer um trabalho em conjunto, com medicação, eu preciso de mais exames, então, perdão. É uma coisa assim que, quando é uma coisa muito crônica, você também pode pedir essa ajuda, pedir esse Pode, auxílio. exatamente, porque assim, o diagnóstico fisioterapêutico, eu que vou fazer, e aí, às vezes, eu preciso de realmente, voltando assim, no caso da sua esposa, por exemplo, por que que ela sentiu o alívio com o seu shiatsu? Por quê? Você, de certa forma, melhorou o fluxo sanguíneo ali, quando você tem o toque, você faz uma massagem, é similar a uma pomada, por exemplo. Só que você não tratou a causa, você tratou o sintoma. Ah, tava doendo ali, eu dei um conforto. Isso a gente até indica que seja feito, só que vai ficar recorrente. Por que que ela tá tendo essa dor? Por isso que as pessoas também se recorrem ao médico Exato. não, ao remédio, Ao né? remédio, porque toma uma dipirona, toma um Dorflex, um anti-inflamatório, só que isso vira um ciclo, porque você melhora ali, alivia a dor, mas você continua com a biomecânica causando, que pode ser só um estresse, pode ser o estresse, pode ser a postura, tipo, cervical, geralmente as pessoas tendem a fazer as coisas aqui, ó, com o ombro na orelha. Ela é profissional da saúde. Ela trabalha com enfermagem. Uhum. Aí, às vezes, pega peso, tem que virar médico, Isso. tem que virar paciente e tal. Exatamente. E aí, provavelmente, não faz nenhuma atividade, a musculatura vai ficando enfraquecida. Então, acaba assim, que a gente chama de compensar. Tá jogando mais carga no músculo que ele já tá saturado. E os que deveriam estar ativos, por exemplo, ela vai virar um paciente. Provavelmente, ela faz mais força aqui do que no braço. E aí, aquele músculo vai ficando saturado, vai ficando saturado. Dali, ele começa a dar dor na base da cabeça, da dor de cabeça. Tem pessoas que têm enxaqueca e você vai avaliar, a causa da enxaqueca é uma tensão excessiva no trapézio, porque na hora dela fazer um esforço com os braços, ela não usa a biomecânica do braço, ela usa do ombro. Então ela acaba ali, aquele músculo tá o tempo inteiro contraído, contraído. Quando você ensina para ela isso, ela começa a se autocorrigir. Você vai trabalhar a força do braço, você vai aliviar, né, alongar o músculo do pescoço e vai ensinar para o paciente, quando ele for fazer a função dele, ele se autocorrigir. Que é esse a principal sacada, assim, que o fisioterapeuta acaba. E aí o remédio não faz isso. O remédio vai tratar o quê? Ah, tá tenso? Ele vai te dar ali. Só que você continua fazendo a causa da contratura. Entendeu? Maravilha, maravilha. Quem é que pode hoje realizar esse programa seu de 8 semanas, né? Para eliminar a dor nas colunas? Então, vou aproveitar e falar um pouquinho mais dele. Ao longo do tempo, né, nós fomos pegando um compilado de técnicas, pilates, RPG, fisioterapia, e criamos o programa 8 semanas para eliminar suas dores na coluna com o método Postura Pilates, que é a metodologia que eu me baseio para trabalho. Então, como que ele é? É um programa online que o paciente recebe um passo a passo para fazer esse tratamento, né? Então, quem poderia fazer? Pessoas que sofrem com dores, principalmente dor na coluna, cervical, lombar, torácica, e que não estão num quadro agudo. Agudo no sentido assim, eu tô de cama, eu não consigo me movimentar. Esse precisa de um atendimento mais personalizado. Mas aquela pessoa que já vem sofrendo com dores toda hora, recorre a um Dorflex, aí dá uma travadinha, aí vai lá, passa por exemplo, a sua esposa, que tem essa dor no ombro, que a gente correlaciona com a cervical. Seria indicativo para ela o programa?
Porque lá ela vai ter acesso a videoaulas teóricas e práticas para que ela entenda a dor dela, entenda o corpo, e aulas ao vivo também comigo para que eu faça a correção dela, da dor e os exercícios que ela vai fazer diariamente. E esses exercícios são exercícios simples, que usam peso do corpo, exercícios que você usa acessórios que você tem em casa, como, por exemplo, você pode fazer vários exercícios numa cadeira. Você não precisa de... Porque o Pilates, muita gente pensa logo naqueles Sim, aparelhos, né? eu tava aqui me visualizando. Falei, será que ele vai ter que levar o celular ou o computador para uma academia que tem aquilo tudo? Não, você só vai precisar realmente do seu celular, que pode ser usado na Botar no tripé televisão, também. colocar o tripé. Você pode fazer em casa, na praia, no parque, no seu lugar favorito. Então, assim, você tem essa liberdade de se cuidar em qualquer lugar, né? E até pessoas que costumam viajar muito ou têm rotinas de trabalho, que fazem plantão, né? Não ficam em casa, elas podem tirar ali 15 minutos, 20 minutos para fazer esse acompanhamento, entendeu? Porque ela vai pegar lá no celular, vai abrir um módulo de alongamentos matinais, por exemplo, e aí ela vai fazer aqueles são uma sequência certinha de exercícios que ela já vai sentir alívio do corpo. E faz numa cadeira, pode fazer deitado. Então, nós utilizamos exatamente isso. Peso do corpo, acessórios que você tem em casa, como um cabo de vassoura, uma faixa elástica. E justamente para quê? Para dar acesso às pessoas a se cuidarem. Porque, como eu falei no início, né, 80% da população sofre ou já sofreram com dores na coluna. E o nosso propósito é justamente diminuir isso, né? Eu acho que todos os profissionais de saúde, que principalmente, né, fisioterapeutas que trabalham com coluna, a gente quer reduzir esses índices, né? E foi uma forma que a gente viu de acessar essa população, de dar a oportunidade dessa população ter acesso e conhecimento de como se tratar. Assim, você falou sobre esse teu programa. Eu fiz esse programa 1 ano atrás, né? E a dor voltou. Ou a dor não voltou. Eu queria entender o seguinte: fiz há 1 ano atrás, tem tendência da dor voltar? Sim, o que acontece? A gente tem que estar sempre cuidando. Sim. Então, vamos supor, você estava num quadro de dor, você começou lá, nós temos orientações de exercícios que você vai manter um hábito de rotina de exercícios para evitar que ela volte. E aí, não é só fazer as 6 semanas não é só esquecer. com 8 semanas você já vai sentir que o seu corpo é outro, que você não vai ter mais dor, só que como eu falei, o corpo começa a pedir exercícios. Então, ou você vai continuar seguindo ali a progressão, porque os exercícios iniciais são mais leves, são para tirar do quadro de dor, e os outros são para manter o fortalecimento e evitar essa recorrência da dor. E aí, tipo, depois de 1 ano, eu fiz todo o programa. Porque com 8 semanas você já aliviou a dor, mas você pode ficar fazendo as aulas que tem lá, né, os vídeos para manter. E, não quero mais, tipo, acho que meu corpo tá pedindo outras atividades. Você vai buscar outras atividades. Ou você pode iniciar outras atividades e continuar com o programa, porque a gente está sempre renovando, a gente está sempre colocando outros exercícios, outras aulas, para manter o seu corpo em movimento. E aí, no caso, então, na verdade, ela adquiriu. Sim. E ela vai ser uma questão de um novo hábito mesmo, né? Sim. Levar aquele novo hábito para a vida. Eu falo que o Pilates é um hábito de vida, é um estilo de vida. Não é só uma técnica que você vai utilizar temporariamente. Você realmente começa a mudar e aí depois que você implementa alongamentos matinais na sua rotina, exercícios de alongamento, mobilidade, que todos vêm do Pilates, assim, dentro do programa, você vai sentir a necessidade. E aí, assim, por exemplo, a gente está aqui, né, nesse podcast, gravando, não sei o quê. Quando acabar, você pode, por exemplo, parar e fazer um exercício e relaxar. Você que está aqui, vai trabalhar o dia inteiro. Sim. Então, você consegue implementar e vai perceber que, poxa, eu não vou sair daqui no final do dia com dor. Eu já, com 3, 4 exercícios, 5 exercícios que você fizer, você já vai perceber. E se você já vem nessa rotina de cuidar, de tratar, a tendência é que você não venha sentir. Mas esse programa, ele é personalizado? Por exemplo, eu tenho dor no braço.
é diferente do programa que eu tenho dor no joelho, por exemplo? Sim, a gente tem alguns módulos específicos. O programa ele é voltado principalmente para dores na coluna, tá? Mas como a gente trabalha o corpo inteiro, claro que assim, eu tenho uma bursite aguda, como eu falei, agudo, tem que buscar um tratamento específico personalizado, seja online, seja E presencial. você também consegue ajudá-lo Consigo também. ajudar porque eu tenho essa forma de atendimento que aí online eu vou te avaliar e vou te tratar ao vivo ali, mesmo sendo online. O programa 8 semanas, ele tem módulos e exercícios que trabalham o braço. Então, mesmo você tratando a coluna, porque o nosso corpo é em cadeia, então você vai fazer um exercício para a coluna, Que mas vai você vai estar fortalecer. movimentando o braço, você vai estar fortalecendo o joelho. Então, assim, a não ser que seja um quadro agudo muito específico, ele não vai te atender no momento. Aí, realmente, tem que buscar o atendimento Mas, de qualquer individual. forma, o indivíduo ele também não vai... é, ele vai sabendo que ali resolve o problema da coluna. E O aí ele nosso pode foco é ter a os coluna. paliativos pro Sim, resto do corpo, como você sim. colocou. Por exemplo, você tem a dor na coluna, mas ao longo do tempo surgiu uma dorzinha no pé. Lá dentro do programa tem exercícios para o pé, específicos para o pé. Lá dentro do programa tem exercícios específicos para o joelho. Não é o foco do tratamento, mas ele já vai te dar um embasamento e uma orientação inicial, principalmente. Não. A minha dor, ela é um pouco mais avançada. Eu preciso de um tratamento específico para o pé. Aí você tem que buscar ajuda fora do programa. Aí ou é diretamente com o personalizado comigo, ou teria que ser de outra A forma. pergunta que eu ia fazer é o seguinte, com relação a isso aí ainda. Aí tem essa avaliação antecipada ou não? Sim, nós temos um questionário com perguntas já ali passo a passo para que seja respondido, para que a gente até oriente melhor que você aproveite o programa, Sim. tá? Eu não tenho uma avaliação individual. Isso A faz gente faz parte. aquela anamnese rápida para poder dar essa direção. Exatamente, isso. E temos encontros também ao vivo, em grupo, que aí eu vou sanando dúvidas e pelo próprio WhatsApp também. Eu e tenho uma equipe de físios que vão estar respondendo as dúvidas, né, que vierem. Até se houver esse diagnóstico de uma dor mais crônica, Sim, a aí gente vai você já orientar. Entendi, Sim. entendi. Que no seu caso, além do programa, a gente deveria fazer algumas sessões mais específicas, individuais, porque você vai, né, ou tipo, não, tem que recorrer ao médico também, vamos precisar. A gente dá esse suporte todo via WhatsApp, via e-mail Na também. verdade, não é só um curso. Não é um curso online. Online, é uma tipo, coisa que é personalizada de fato, né? exatamente, Vai sim. ali tirar a dor dele, né, literalmente, Sim. e já direcionar para onde ele Sim. precisar. Não é só um produto, vamos dizer assim, né? Não. Até Mas porque aí, saúde, isso não dá, né? Não tem como. com certeza. Mas assim, o que eu preciso fazer para participar, né? Eu, minha esposa, quem tá, aquele espectador que está assistindo, Sim. como é que faz? Então, para entrar no programa, você pode acessar pelas nossas redes sociais, tá? Doutora Grazi Almeida ou Universo Postura Pilates. E aí lá já vai ter o primeiro contato com a gente para que a gente passe, né, link de acesso, tudo. Porque o programa ele vem pela Eduz. Então, você pode pela Eduz, mas é mais fácil pelas nossas redes acessar e a gente orientar. Ou pelo nosso WhatsApp, que é 21 97467 7674, que aí também nós vamos conversar, a equipe vai estar lá te orientando como que vai adquirir o programa em si, tá? E como que você vai utilizar ele em casa, né? Porque assim, às vezes fica a dúvida, eu vou acessar o link, vou comprar, e como que eu vou acessar? Aí você acessa a plataforma Eduz, que pode ser pelo celular ou pelo computador, e lá vem toda essa orientação, todo esse passo a passo. E como eu falei anteriormente, os itens que você vai precisar. Você pode fazer exercícios, temos exercícios deitados, sentados, de pé, todos são adaptados. Eu sempre passo uma orientação, vamos supor, eu passei um exercício de pé e você tem dificuldade de se manter de pé por muito tempo, eu dou sempre uma outra sugestão para que aquele mesmo exercício bem similar seja feito sentado, né? E aí, conforme você vai ganhando força, vai melhorando a dor, você consegue fazê-lo de pé, vai evoluindo. E itens que tem em casa: cadeira, cabo de vassoura,
faixa elástica. Aí a gente até dá algumas sugestões de substituição. Conforme você vai evoluindo, a gente vai utilizando pezinhos, tipo halteres, caneleiras, mas são itens, acessórios, né, com um custo baixo e que é fácil de você ter em casa e se, tipo, pessoas que costumam, a gente tem muitos clientes que viajam muito a trabalho. Então, o programa se adequa muito, porque ele não consegue ter uma rotina de horário e dia para se cuidar. E com o programa, ele tá ali no horário da agenda dele, às vezes ele tá aqui no Rio de Janeiro, às vezes ele tá em outro estado, ou tá fora do Brasil, e como é que ele... A carga horária para ele ter um compromisso, né, com um profissional fica difícil, ou com um estabelecimento, né? Então, ali ele acessa, dentro do hotel mesmo, ele consegue fazer e dar continuidade ao seu acompanhamento, até para o seu corpo poder acompanhar esse ritmo, né? Ter realmente qualidade de vida, que é isso que a gente busca, né? Deixa eu te perguntar o seguinte, sobre essa questão. Passou por esse processo, né, das 8 semanas, quero ampliar um pouquinho mais dentro do próprio Pilates, indo para um local que eu tenho mais estrutura para fazer. Você já tem alguma coisa nesse sentido? Ou o programa ele já tem também, passou da primeira fase das questões mais leves, como você mesmo mencionou, tem também essas orientações para exercício eu não sei o nome daquilo, com o Uma material que progressão, você, uma né? carga. Tem. Dentro, porque você tem um acesso das 8 semanas, o acompanhamento para você sair do quadro. Saiu, melhorou a dor. E ali depois temos outros módulos com o fortalecimento, aumentando esse... É como se aumentasse os estímulos realmente, né? O que o seu corpo vai precisando. Porque todo esse processo naturalmente acontece. Então, dentro do programa, a gente já faz tudo isso. Por isso que ele tem a assinatura de 1 ano. As 8 semanas são para que ele realmente observe os primeiros resultados, saia do quadro maior de limitações. Mas, não, como a gente falou, não é só fazer as 8 semanas, né? É algo que a gente precisa Porque conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo ele vai estar perdendo massa muscular, vai tendo desgaste. Então, é uma máquina, a gente tem que estar ali na manutenção. Então, e todo o trabalho vai tendo essas opções de módulos que exijam mais e que você vai botando mais carga. Tá. Sim. Hoje, assim, que dica que você daria em relação à postura, em relação a essa questão? Você já deixou alguns códigos aí sobre alimentação e tudo mais, mas, assim, hoje, em termos preventivos, qual as atividades ou a que o indivíduo tenha que ele pode melhorar um pouquinho a postura e tudo mais? Então, a primeira dica é: evite posturas mantidas por muito tempo. Se você fica muito tempo, se você trabalha de pé, de tempos em tempos, senta um pouquinho, sai daquela posição que você fica, porque você quebra um pouco aquele padrão postural. Porque é um erro, às vezes a pessoa pensa assim, agora eu tenho que cuidar da minha postura, eu tenho que ficar retinha, não sei o quê, e acha que vai ficar ali o dia. Isso não é o ideal. O ideal é que o seu corpo esteja relaxado. Claro, você não tem que estar largado, mas de vez em quando ele pede que você fique aqui um pouquinho Solto, né? solto. Então você não precisa ficar não fique na neurose de eu tenho que ter ficar numa postura mantida, retinha, porque aí você vai começar a compensar. O principal, evite muitas horas na mesma postura. Trabalho de pé muitas horas, sento um pouco. Trabalho sentado muitas horas, levanto de tempos em tempos. Essa é a primeira. A água, que é muito importante, porque a gente não pensa nisso, acha que é só água. Tem muitas pessoas que não bebem água, que só bebem refrigerante ou outras bebidas. E assim, o cálculo de água, eu sempre oriento 35 ml por quilo. Você vai calcular a sua quantidade de líquido diária. Então, de uma pessoa de 70 quilos, vai dar ali 2,5 litros mais ou menos de água, de líquidos por dia. Bebe 1,800 de água. E mensura. Bota uma garrafinha, porque a gente pensa, às vezes, que bebe, e quando vai contabilizar, não bebe. Porque, às vezes, tem períodos. De manhã eu trabalho no escritório, sentada, eu tô sempre com uma garrafinha, mas à tarde eu trabalho na rua. Então, eu esqueço. Quando eu vou ver, eu só bebi água de manhã e passei a tarde inteira sem beber água. E a água, ela vai lubrificar suas articulações, então ela vai diminuir essa rigidez da articulação, que acaba gerando dor muscular. Porque tudo é interligado, né? A gente pensa sempre separadinho, mas não é. O corpo, ele é todo interligado.
tá? Uma outra dica é movimente-se. Evite o sedentarismo ao máximo na sua vida. Ao máximo. Seja com um programa inicial para tirar as dores, seja com seu esporte favorito. Ah, não gosto de nenhum. Faz uma caminhada leve. Evite ficar a semana inteira sem se movimentar. E esse sentido de sedentarismo é o quê que você diz? É uma vez na semana de fato, 2 vezes na semana? Mas o ideal é que você se movimente todos os dias. Essa é a vida ideal, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue. Então, pelo menos 3 vezes na semana, começa devagar. Também, né, as promessas de início de ano, eu vou mudar e vou querer ser fitness e vou querer todos os dias. Se você não faz nada, nenhuma atividade, não, essa semana eu vou tirar 3 dias para fazer uma caminhada de 20 minutos. Ou começa também, ou não. Pode também, pequenos hábitos. Por exemplo, eu ando de metrô. Desço uma estação antes e vou caminhando. Eu ando de carro, estaciona seu carro um pouquinho antes e caminha um pouco mais. Sobe escada, desce, ao invés de subir e descer de elevador, não consigo subir, desce devagarzinho, começa descendo um andar, 2, vai fazendo pequenas mudanças no seu dia a dia. Porque também o que acaba acontecendo sou totalmente sedentário, tô há anos sem fazer nenhuma atividade física, tenho dores pequenas, não tenho nenhuma lesão, mas tenho dores. Vou começar, quero participar de corrida. E começa, corre, aí 20 minutos, 30 minutos. Só que seu corpo não tá preparado para isso. Aí, se você não tinha lesão, você vai ganhar uma. Por quê? Você começou uma atividade já acima do que seu corpo estava preparado. Então, mude, mas vá aos pouquinhos. Não faça também mudanças tão bruscas sem que o seu corpo esteja preparado para isso. Maravilha, maravilha. Então, queria que você desse as considerações finais. Pudesse mandar também, mais uma vez, como é que faz para te achar? Teu telefone você já comentou, mas repete aí. Sim. Então, para finalizar, se você hoje sofre com dores e lesões, busque ajuda. Como eu falei, o programa 8 semanas para aliviar suas dores na coluna é um programa que abrange tanto pessoas jovens como mais idosas, né, que consegue auxiliar nesse tratamento. E você tem o conforto de fazer na sua casa ou no seu lugar favorito, né? Não precisa ter a desculpa de, eu não tenho tempo, porque qualquer minutinho que você consiga ali botar na sua agenda, você vai conseguir praticar. Praticando com assiduidade, você vai ter resultado. Então, para nos encontrar, @doutora Grazi Almeida ou @Universo Postura Pilates. Temos o nosso site também, que é www.universoposturapilates.com. E o contato é 21 97467 7674. Posso finalizar só com uma frase que eu gosto muito do Joseph Pilates? Pode, ficar à vontade. Seu corpo é seu maior bem. Cuide dele como se fosse uma pedra preciosa. Maravilha. Maravilha. Repete mais uma vez os teus dados de rede social e telefone. @doutora Grazi Almeida, Instagram, né? E @Universo Postura Pilates. O telefone 21 97467 7674. Maravilha. Eu não tinha me dado conta na minha abertura que é a primeira gravação do ano. Então, feliz ano novo. Feliz ano novo. Olha só, tem novidade? Bem. Vai ter novidade? Deve ter novidade nesse vídeo de 2024? Conta pra mim aí. Temos sim. Estamos, além de aprimorar, né, a plataforma cada vez mais, ampliando palestras, ampliando aplicativos. Estamos sempre trazendo novidades, né, para os clientes, estudos, para que consiga cada vez mais dar qualidade de vida para população, né? Quando é que faz 18 anos a tua empresa? 17 anos agora, dia 5 17. de fevereiro. Posso aproveitar até e fazer. Nós vamos fazer um evento no Vale do Amor, em Petrópolis, com uma aula de pilates. E aí depois, com almoço, e passar o dia lá num local que faz uma conexão, né? Mente, espírito, corpo,
que é muito legal. Então, se você está buscando conhecer, às vezes nunca teve contato, né, com o Pilates, é uma oportunidade de ir lá no Vale do Amor conosco. Também todas as informações, tudo certinho pelas nossas redes ou no nosso WhatsApp. Depois tu manda a tua equipe mandar o textozinho com o link, eu vou botar na descrição Tá do bom. vídeo. Venha Porque comemorar vai dar. conosco, 17 Maravilha. anos de Universo Postura Pilates. 17 anos, né? Ela completando 17 anos e eu com o Monte Webcast completando um ano. Isso aí, ó. Obrigado mais uma vez pela vinda. Prazer estar te conhecendo. Obrigado. Foram códigos bem preciosos que a gente conseguiu ouvir aqui. Agora eu botar em prática, né? É isso aí. 2024 você falou, né? Não é só não pode ficar na promessa. Vamos pra Sim, cima. isso mesmo. Foi um Ó, prazer. Obrigado pela tua vinda e obrigado pela tua paciência, a sua audiência. Usa o espaço para comentário para saber se você qual exercício físico você gosta de fazer, se você é sedentário e se você gostou desse conteúdo. Qualquer dúvida, coloca também no comentário que a gente vai repassar aqui para ela. E se você comentar bastante, eu trago ela de volta aqui para esclarecer essas dúvidas aí, tá? Se inscreve no canal, dá aquele like. Beijo do Pesadão, feliz 2024.